Vamos colocar de pé, fazer uma oração. Estou dando início à nossa escola bíblica. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 5, que vem falar Zorobabel recomeça a construção do templo. Oramos. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti, ó Pai, por ter nos trazido o Senhor na Tua casa. Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa abençoar, Pai, nossos irmãos que aqui já estão, aqueles que estão a caminho da Tua casa, Pai. Guarda cada um, venha dar um culto abençoado, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor possa falar conosco profundamente através dessas lições bíblicas, Pai, por meio do Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Queridos, o textuário dessa lição, poderia sentar? Se encontra em Ageu, capítulo 2, versículo 10 e 18, que fala: ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas, ou coloque o vosso coração, nessas coisas. E a verdade prática, ela fala sobre o poder de Deus. A igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. E a leitura bíblica em classe, ela se encontra em Esdras, capítulo 5, versículo 1 e 2, Ageu, capítulo 1, versículo 1, versículo 12, e depois Zacarias, capítulo 4, do versículo 6 até o versículo 10, que diz assim: e Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. No ano segundo do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor Deus lhe tinha o enviado. E temeu o povo diante do Senhor. E respondeu-me e falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamação, a graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra, O objetivo geral dessa revista é compreender como se deu a reconstrução do templo sob a liderança de Zorobabel, mas o objetivo específico é mostrar como Deus levantou os profetas, Ageu e Zacarias, para incentivar para a reconstruir o templo, e saber que o ministério profético é uma prova da manifestação de Deus, e explicar o ministério profético através da luz da Bíblia. Eu acredito que o enfoque maior que eu gostaria de dar nessa lição hoje é mais na questão das profecias mesmo, enfoque profético, porque eu acho que é o que as igrejas batalham muito para se subsistir nesses nossos dias, em questão da profecia, nos coloca a pensar assim,
o que a Bíblia fala, né? Se todas as profecias vêm de Deus, a Bíblia nos dá essa autoridade de julgarmos as profecias e não o meio usado por ela, né? Os profetas, né? Mas nós vamos ver que na nossa atualidade, porque antes da vinda de Jesus, as profecias eram uma direção de Deus para o povo, para que colocassem eles num caminho. E hoje nós já temos a profecia de Deus já se cumpriu praticamente na vida de todos. Jesus veio ao mundo. Agora nós temos um outro rumo a seguir. Então, a gente vai no decorrer da aula, a gente vai entender melhor qual é o sentido da profecia nos dias de hoje comparado com anteriormente. Mas essa lição ela vem mostrar que, na lição anterior, o Patrick ministrou a aula, onde o povo começou a enfrentar alguma oposição durante a construção do templo, e eles temeram e pararam, por medo de continuar a construção desse templo. Mas Deus levantou profetas para quê? Para que incentivasse o povo a continuar a construção do templo. E nós vemos aqui, através dessa lição, que através de Ageu e através de Zacarias, que foram usados por Deus para profetizar para que o povo continuasse a construção do templo. E nós vamos ver que através disso, então, eles conseguiram terminar esse templo. Então, na introdução, ela fala, nessa lição, estudaremos como Deus, depois de construir o templo, depois da construção do templo ter ficado parado por 15 anos, enviou socorro através do ministério de 2 profetas, que é Ageu e Zacarias. Então, 15 anos, irmãos, se deu o tempo entre que parou-se a construção do templo e depois continuou. Então, depois de 15 anos que o povo voltou realmente a enfocar na construção. Então, Deus levantou 2 profetas. Primeiro veio Ageu, está em Ageu 1:1, e depois levantou Zacarias. Não vieram atendendo a convite de líderes de Jerusalém, mas o Deus do céu os enviou. Chegaram de surpresa em Jerusalém e ali entraram em contato com os 2 líderes e também com o povo judeu. Vejamos, Zorobabel. O líder político recebeu uma mensagem pessoal de Deus. Deus, conhecedor da insuficiência espiritual de Zorobabel, e sabendo que não tinha mais nenhum vigor para tentar modificar a situação imposta pelos inimigos, deu-lhe uma maravilhosa mensagem de encorajamento. A mensagem de Deus veio sobre a forma de uma visão que Zacarias havia recebido. Deus lhe mostrou um castiçal com 7 lâmpadas, símbolo da obra de Deus. O óleo que as lâmpadas precisavam tinha que fluir através dos canos ligados a um vaso de azeite que ficava acima. O vaso de azeite, por sua vez, estava em contato com as 2 oliveiras. Isso foi a visão que Deus deu a Zacarias. E o recado de Deus para Zorobabel foi: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. As dificuldades que pareciam montes grandes, né, diante de Zorobabel, seriam uma campina, uma planície. Deus ainda garantiu a Zorobabel que com as mãos dele acabaria a construção do templo. Então, através de Zacarias, Deus enviou essa mensagem a Zorobabel, que ia terminar a construção do templo pelas suas mãos. Zorobabel tentou, de grandes formas políticas, intervir, né, para que a construção retomasse, mas sem sucesso nenhum. Mas Deus, então, deixou bem claro para ele que não seria por força e nem por violência, mas seria pelo seu Espírito. Essa parte, irmãos, eu vou passar ela um pouco mais rápida, porque o enfoque que eu quero dar maior é mais para o tópico 2 e o tópico 3, que é onde a gente quer chegar na lição dessa manhã. Daí vem dar outro exemplo. Josué, o sumo sacerdote, líder espiritual do povo, recebeu uma mensagem pessoal. Observamos na lição que essa mensagem com vestidos sujos, a mensagem de Deus para ele foi de perdão e de restauração. Deus lhe disse que havia feito passar dele toda a sua iniquidade e que havia ordenado que ele fosse vestido de vestes novas e que se
pusesse sobre a sua cabeça uma mitra limpa. Nós aprendemos na aula anterior que em certo ponto Josué estava com as suas vestes sujas. Isso ia trazer um desânimo diante do povo, ia fazer com que o povo desfalecesse ao vê-lo nessa situação. Então Deus traz essa mensagem para Josué no sentido espiritual de colocar vestes limpas sobre a vida dele. E também o tópico C fala: o povo recebeu uma mensagem de Deus. O profeta Ageu mostrou ao povo que os prejuízos materiais que haviam sofrido eram consequência da omissão frente ao dever que tinha com a casa do Senhor. Porque o Patrick muito bem mencionou na aula anterior que quando o povo voltou para fazer a reconstrução do templo, muitos deles voltaram para tentar reerguer suas casas, né? Então não fizeram a prioridade principal que Deus tinha colocado sobre eles. Então Ageu falou-lhes o prejuízo que sofrem, né? O homem que busca somente a sua prosperidade material, deixa a casa de Deus deserta. O profeta deu ao povo uma ordem estimulante: subi o monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado. Então o objetivo principal do povo era reconstruir a casa de Deus. Então o profeta Ageu deixou muito bem claro para eles que esse era o objetivo principal. Então depois no tópico 2 nós vamos ver o resultado das mensagens dos profetas, porque o povo então se motivou, retornou para realmente reconstruir o templo. E o tópico 3 vem falar que o impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores até a conclusão da construção. Daí aqui no finalzinho dessa lição 3 fala: e acabou-se esta casa, que está lá em Esdras 6:15, que bênção! O despertamento dado por Deus ao rei Ciro propagou-se, e agora com a ajuda dos profetas foi renovado e levado ao resultado glorioso. Então toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Então, nesse ponto, irmãos, concernente à reconstrução do templo, nós vemos que houve a necessidade de Deus estar usando seus profetas para que motivasse o povo para que continuasse a construção daquele templo. E nós vemos em Esdras capítulo 6, versículo 15, que eles então terminaram a construção do templo. Mas o foco que eu quero dar essa manhã, essa aula, que está aqui no tópico 2, que é o ministério profético, uma prova das manifestações de Deus, que isso é um ponto bastante importante para nós aprendermos aqui essa manhã, porque nos nossos dias atuais, Jesus mesmo nos alertou para nós ficarmos espertos, dizendo: acautelai-vos que ninguém vos engane. Nos últimos dias surgirão falsos profetas, falsos mestres, falsos cristos. Então a gente tem que entender qual que é o sentido da profecia. Para que ela realmente serve? Ela está entre os dons. A Bíblia fala para nós buscarmos os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho excelente. Então é necessário que a igreja tenha profecia, mas nós estamos diante de uma profecia maior para nossas vidas, que é a Escritura Sagrada. Que essa muitas das vezes é desprezada, não dão ouvido para ela. Dão ouvido para que o homem fala, porque quer ouvir algo bonito. Mas vamos lá. O ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Então, uma inesperada operação sobrenatural por parte de Deus solucionou o grande problema da reconstrução do templo. O povo então precisou que 2 profetas, Ageu e Zacarias, fossem usados por Deus para trazer uma mensagem de encorajamento. Porque às vezes a pessoa fala: se Deus não falar, eu não faço. Então veio 2 profetas ali e falou para eles: olha, vocês não vão medir força com ninguém, porque nós aprendemos na lição passada que eles pararam a construção do templo justamente por causa da intervenção humana.
não quiseram nem medir força, porque estavam em desvantagem, já estavam todo com praticamente Jerusalém todo arrebentado, então estavam em desvantagem, falaram, não vão medir força. Então, ficaram com medo e acuaram. Daí Deus vem e fala para eles, não vai ser nem por força, nem por violência, mas vai ser pelo meu Espírito. Então o Espírito Santo trabalhou no coração dos reis, e assim eles conseguiram concluir a construção. Então, vamos lá. A manifestação sobrenaturais no Antigo Testamento. Há muito vimos um exemplo do Antigo Testamento, mencionar apenas 2. Vamos mencionar 2, né? Moisés, o grande líder que Deus levantou para libertar o seu povo da escravidão do Egito, recebeu de Deus um preparo sobrenatural, o que deu muita autoridade espiritual. Com a sua vara, fazia grandes maravilhas. Moisés foi praticamente o grande mediador do povo ali, né, que tirou o povo do cativeiro do Egito e mostrou um caminho excelente. Foi um grande profeta na época usado por Deus. E Moisés, ele tinha um contato diretamente com Deus, né? Que entrava dentro da sarça, ali dentro da sarça recebia os comandos de Deus, as direções, e chegava e falava para o povo através do seu irmão Araão, né? Araão, que era o porta-voz ali de Moisés, né? Moisés era o porta-voz de Deus, recebia a mensagem de Deus, falava para Araão, Araão falava para o povo. E nós vemos outro exemplo que de um profeta muito conhecido da Bíblia, numa passagem bastante conhecida que é de Elias, que o profeta também que foi revestido de autoridade sobrenatural, que quando foi desafiado ali no Monte Carmelo perante os profetas de Baal, e ali ele conseguiu mostrar para o povo quem era o Deus que realmente ele servia, ao fazer aquele desafio grande contra os profetas de Baal, para ver qual Deus iria mandar fogo do céu, né? Isso é uma bênção também. Então, agora no tópico 2 fala manifestações sobrenaturais no Novo Testamento. Quando o Espírito foi derramado em sua plenitude, os dons espirituais começaram a entrar em ação e passaram a ser a própria preparação divina para o ministério. Os apóstolos eram revestidos desses dons, meio divino para a conversão de muitas almas. O apóstolo Paulo, enriquecido por Deus com muitos dons, escreveu para o evangelista Timóteo, representante da segunda geração, uma mensagem de exortação. Não despreze o dom que há em ti, que está em 1 Timóteo 4,14. Pouco antes de ser martirizado, Paulo voltou a escrever a Timóteo, desperte o dom de Deus que existe em ti, que está em 2 Timóteo 1,6, e Paulo recomenda, procurai com zelo os melhores dons, e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então a profecia no Antigo Testamento, irmãos, era um oráculo profético, uma mensagem a ser transmitida ao povo, era entendida com peso, né, sobre a alma do profeta, até que ele pudesse pronunciá-la. Também foi usada como a palavra relacionada com Nabi, né, profeta. O termo no Novo Testamento é a palavra grega profeteia, né, que pode referir-se a uma atividade profética ou de profetizar, ao dom de profecia e de profetizar e às declarações proféticas. Os profetas eram o primeiro de todos, os prenunciadores e porta-voz de Deus. Moisés, o maior de todos os profetas, deveria receber a palavra diretamente de Deus e transmiti-la a Arão, que era o seu porta-voz. Como Moisés deveria ser o Deus do faraó, o ministério de Arão demonstra perfeitamente o ministério do porta-voz. Todos aqueles que agem em função de proclamar a palavra de Deus são seu porta-voz. É nesse sentido que o crente no Novo Testamento pode profetizar quando está diretamente habilitado pelo Espírito Santo. Então, hoje, se nós formos entendermos relacionado à palavra de Deus, nós somos os porta-vozes da palavra de Deus nessa terra. Então, nós proclamamos a palavra, nós profetizamos ela também, porque o ensinar, o pregar, nada mais é que uma profecia. Aqui o ministério do profeta à luz da Bíblia, que é onde a gente vai chegar a uma conclusão mais profunda mesmo, realmente,
sobre o que é a profecia, qual que é o verdadeiro sentido dela. Porque muitas das vezes as pessoas buscam um outro sentido sobre a profecia, querem um outro entendimento por ela, porque estão esperando que um profeta fale coisas bonitas, não é? Coisas adoráveis. Não, você vai ser grande na terra, meu filho. Enche o ego, amacia o ego. Mas o profeta, irmãos, ele é um portador de uma verdade. E a verdade, às vezes ela dói, mas ela sara. Porque uma profecia vindo da parte de Deus é um alerta para nós. Nós temos uma profecia muito grande que Jesus deixou, que foi: eu vou para meu Pai, mas eu vou voltar outra vez para vos buscar. Essa é uma realidade grande que nós temos na nossa vida. Uma profecia deixada pelo nosso próprio Mestre, aquele que nós seguimos, que Ele vai voltar para nos buscar. Então essa é a nossa maior esperança. Daí às vezes a gente fica esperando: não, eu quero uma profecia que eu vou rodar o mundo. E vamos esperando todas essas coisas, mas vamos olhar, irmãos, nesse tópico 3 agora, que é para nós estarmos chegando à conclusão da nossa aula aqui, né? Qual que é o verdadeiro ministério do profeta da luz da Bíblia? Porque hoje eu acho tão bonito. É bonito de ver, mas eu não vejo muito sentido nisso, né? Mas vamos lá. Você está assistindo uns cultos, tal, daí o pregador ou quem está louvando, né, está empolgado: eu profetizo que tudo vai mudar na sua vida, eu profetizo que você vai ter dias diferentes, eu profetizo. Mas você está profetizando com ordem de quem? Porque nós temos que profetizar com uma ordem. A profecia nada mais é do que ser o porta-voz. Alguém te deu a mensagem, então. Então, uma coisa eu falar assim: olha, eu vou orar para que Jesus lhe dê dias melhores. Nós estaremos orando, pedindo ao Senhor para que aconteça algo. Agora, eu profetizo, daí você fala: eu profetizo, a pessoa já enche de esperança: vai acontecer, né? Eu profetizo cura, daí a pessoa morre. E aí? Irmãos, eu já vi casos no Brasil que pessoas doentes na cama e a pessoa vai lá, ora: não, irmão, pode ficar sossegado, Deus falou que vai curar. O camarada morre. Daí a pessoa vai lá atrás do profeta, né? Fala: você não falou que Deus ia curar? Fala: não, cura espiritual. A carne foi embora, mas a cura era espiritual. Daí inventa uma desculpa, né? Mas aí no dia, para deixar a pessoa alegre, conta uma mentira. Então, nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, com essas coisas. Temos que tomar muito cuidado. Se Deus não falou nada, não fale nada. Quem está doente, ele quer ouvir uma palavra de esperança. Ele quer receber uma palavra de conforto. Mas não é porque ele quer que você vai lá dar. Mas se você não tem uma palavra de conforto para dar, não vai lá dar uma palavra de conforto. A maior palavra de esperança que nós temos na nossa vida é que nessa vida, por mais que nós soframos, o dia que nós dormimos no Senhor, nós teremos vida eterna. Essa é a nossa maior esperança. Não adianta você ficar falando para os outros: não, Deus vai curar, Deus vai fazer, e Deus não faz nada. Então esse é um perigo muito grande. Mas vamos lá. Então o profeta exerce a função ministerial determinada por Deus. Ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus. Aqui, o profeta na dispensação do Antigo Testamento. O profeta, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, era consultado pelo povo acerca de assuntos espirituais, até mesmo acerca de assuntos materiais. Exemplos: em Ezequiel 22, o ancião vieram a Ezequiel para que esse consultasse o Senhor por eles. Deus, por meio de Ezequiel, lhe respondeu que, por causa das suas abominações, ele não daria resposta. Então, nós vemos
uma prática que nós vemos na nossa atualidade, que vem lá de trás. Só que lá atrás, esse era realmente o sentido do profeta. Pessoas iam até o profeta buscar uma direção, buscar uma resposta. O profeta orava a Deus, ele tinha direção, ele tinha resposta para dar. Nesse primeiro caso aqui, quando eles chegaram até Ezequiel para buscar uma resposta para o Senhor, do Senhor, Ezequiel falou: olha, o Senhor mandou falar que por causa das suas abominações ele não vai responder nada. Então, ou seja, já estava bem intrínseco o seguinte para aquele povo: olha, Deus falou que é para vocês se consertarem, depois vocês vêm pedir uma direção. Daí vem, ó, em 1 Samuel 9, 6, 7, o profeta Samuel foi consultado acerca das jumentas do pai de Saul, que havia perdido. Em 1 Reis 14, 2, está registrada uma consulta sobre um doente, que se levantaria ou não, e o profeta respondeu da parte de Deus. Esse daqui de 1 Reis, irmãos, é até interessante nós vermos. 1 Reis 14, porque aqui vem falar sobre Jeroboão, porque Jeroboão falou para sua esposa ir atrás do profeta, mas falou para ela assim: não, mas vai disfarçada, não deixa ele saber que você é minha esposa, não. O filho estava doente, então ele queria saber se o filho seria curado ou não. Então daí ele pegou e deu conselho para a esposa, falou: ó, vai disfarçada lá, pergunta, o profeta está meio cegueta mesmo, já está velho, ele não vai nem perceber que é você. E você faz a consulta com ele lá, vamos ver qual a resposta. Olha lá. Então, 1 Reis capítulo 14, 2, 3. E disse Jeroboão a sua esposa: levanta-te, rogo-te e disfarça-te, para que não seja reconhecida como a esposa de Jeroboão. E vai a Siló, e eis que ali estará Aias, o profeta, ao qual me contou que eu deveria ser rei sobre o povo. E leva contigo 10 pães e bolos secos, e um cântaro de mel, e vai-te a ele, e ele contará o que sucederá à criança. Daí, depois no versículo 4 em diante fala, ó, e a esposa de Jeroboão assim o fez, e se levantou e foi até Siló, e chegou à casa de Aiá. Porém, Aiá não conseguia enxergar, porque os seus olhos estavam escurecidos em função da sua idade. E o Senhor disse a Aiá, quando o profeta é de Deus, irmãos, ele já recebe a notícia antes de acontecer. Então o Senhor já tinha falado com Aiá, ó, eis que a esposa de Jeroboão vem consultar sobre o teu filho, porquanto ele está enfermo. Assim e assim tu dirás a ela, porque será que quando ela entrar, que fingirá ser uma outra mulher. E foi assim, quando Aiá ouviu os sons dos seus pés, enquanto ela entrava pela porta, que ele disse: entra tu, esposa de Jeroboão, porque finge ser outra pessoa. O profeta já começou a falar para ela. Porque sou enviado a ti com notícias pesadas. Vai e diz a Jeroboão: assim diz o Senhor Deus de Israel, porquanto te exaltarei, e dentre o povo eu te fiz príncipe sobre o meu povo. E rasguei o reino da terra de Davi, e dei a ti. Tu, porém, não tens sido como o meu servo Davi, que guarda os meus mandamentos, e que me seguia de todo o teu coração, para fazer somente aquilo que era reto aos meus olhos. Mas tem feito mal sobre tudo o que esteve diante de ti, porque tens ido e feito para ti outros deuses e imagens derretidas para provocar a ira, e tens me lançado nas tuas costas. Portanto, eis que eu trarei o mal sobre a casa de Jeroboão, e cortarei Jeroboão, aquele que mija na parede, tanto o escravo como o livre em Israel, e lançarei fora o remanescente da casa de Jeroboão, semelhante ao homem que retira o esterco até que tudo se acabe. Aquele que morrer de Jeroboão na cidade, o cão comerão, e aquele que morrer no campo, as aves do céu comerão, porquanto o Senhor o falou. Então Deus já mandou uma mensagem diretamente, foi para o rei, falou: vai lá e fala isso para o teu marido. Então, meus irmãos, ninguém usa de engano na casa do Senhor. Ninguém consegue usar. Deus, ele tem seus meios de usar os seus profetas. Deus continua usando profetas dessa maneira até os dias de hoje também. Eu tenho um pastor que eu sou muito amigo no Brasil,
E é um homem muito sério, irmãos, muito sério mesmo. Você conversa com ele, dá gosto de conversar. O homem, você chega na casa dele, é a Bíblia do começo ao fim. O homem tem muita seriedade diante de Deus. Ele um dia contou para mim que foi convidado por um pastor para ir até uma determinada cidade, perto de São Paulo, para visitar um pastor que estava enfermo. Esse pastor era um pastor muito importante naquela região, mas já fazia um tempo que não estava pastoreando o campo que ele presidia, em função da sua enfermidade. E quando ele chegou com esse pastor, ele falou, olha, eu fui convidado. Ele falou, então, eu cheguei na casa desse pastor, me assentei e fiquei em silêncio. Ele falou, porque o meu pastor me convidou para ir com ele para orar. E ficou ali, e o outro pastor conversando com o outro, foi conversando. E daí esse pastor que estava enfermo falou assim, e o pastor aí não fala não? A gente tem um ditado muito comum que a gente usa no Brasil, né? O gato comeu tua língua. Não fala? E a hora que esse pastor falou isso, daí esse pastor, tomado pelo Espírito Santo de Deus, falou para ele, olha pastor, eu não falo, porque eu fui convidado pelo meu pastor para vir aqui orar pelo senhor. Ele falou assim, quando eu estava aqui sentado, falou, Deus me falou isso, isso, isso. Você está enfermo porque você está com um problema com teu irmão. Falou assim, daqui a pouco essa campainha vai a tocar, teu irmão vai aparecer na porta, e é para você reconsertar com teu irmão antes que você morra. Irmãos, ele falou assim, ó, foi coisa de 10 minutos, tocou a campainha, o irmão chegou, os dois se reconciliaram, o pastor foi curado, na outra semana já voltou a pastorear a igreja que fazia 2 meses, quase 2 meses que ele não estava pastoreando por causa da enfermidade. Então, existem os profetas ainda usados por Deus na nossa atualidade. Existem homens de Deus. Agora, o que não existe, irmãos, é nós corrermos atrás deles. Que essa é uma realidade patente aos nossos olhos. Eu já faz um bom tempo que eu não vejo isso. Mas quantas vezes a gente via no passado uma irmã passar o telefone para o outro, não, liga para esse pastor aqui, ó. Ele revela tudo por telefone. Quantas vezes a gente já não viu isso? Uhum. Mas vamos lá. Nós falamos sobre os profetas do Antigo Testamento, então que eles eram consultados realmente para ouvir algo da parte de Deus. Agora, os profetas na dispensação do Novo Testamento. Entre os dons espirituais, há o dom de profetizar. 1 Coríntios 12, 10 está lá registrado. Estaria entre as consequências o derramamento do Espírito Santo que aconteceria nos últimos dias. Atos 2, 17. Está registrado também sobre o derramamento do Espírito Santo. Olha lá, aconteceria que nos últimos dias do Senhor eu derramarei o meu Espírito sobre toda a terra, e os vossos filhos, vossas filhas profetizarão, e os vossos homens jovens terão visões, e os vossos homens velhos sonharão. Então está registrado aqui na Bíblia. Vamos lá, ter alguém o dom de profecia não significa que seja profeta. Até porque agora nós vamos aprender que no momento que nós vivemos, na dispensação do Novo Testamento, os dons são para a edificação da igreja. O dom não pertence a mim, irmãos, o dom pertence à igreja. Se alguém tem o dom de ensinar, o dom pertence à igreja. Não é a pessoa, não pertence a mim. Eu não posso falar, eu tenho o dom de ensinar, não. A igreja de Stuttgart tem o dom de ensinar. E o Espírito Santo usa a pessoa, minha pessoa, usa a pessoa do pastor, a pessoa do Patrick, usa a pessoa de outros irmãos. Porque o dom pertence à igreja daqui de Stuttgart. E assim é o de profecia também. Então, o termo profeta designa que tem o ministério de profeta. Este ministério de profeta é o ministério da palavra, para o qual o ministro recebeu de Deus uma preparação especial do Espírito Santo. Lemos em Atos 21, 8, 9 que Filipe tinha 4 filhas que profetizavam, que depois de alguns dias veio à sua casa um profeta por nome Ágabo, né? Essa passagem está lá em Atos.
As filhas já falavam que esse homem viria, e depois ele veio mesmo. Existe, porém, uma diferença importante entre o ministério do profeta do Antigo Testamento e do Novo. No Antigo, os profetas eram consultados pelo povo e transmitiam a resposta de Deus. Isso no Antigo. Mas a Bíblia diz: a lei e os profetas duram até João. João foi um dos últimos profetas, porque ele estava anunciando que viria um que era mais poderoso do que ele. Ele falava assim: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas vem um que é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tanto é que quando ele viu Jesus se aproximar, João tremeu. Ele falou: eu não sou digno de te batizar, eu tenho que ser batizado por ti. Daí Jesus falou para ele: não, João, tem que se cumprir a palavra. Então João Batista batizou, teve o privilégio, de batizar Jesus na água, e depois viu o Espírito Santo descendo sobre ele como pomba. Então vamos lá. No pacto da nova aliança, temos Jesus como o único mediador. É importante notar que no Novo Testamento não há um único exemplo de alguém consultando um profeta. No novo pacto que temos o acesso a Deus por meio de Jesus Cristo, Jesus é o único mediador. É, portanto, um erro doutrinário quando alguém que possui o dom de profecia procurar usá-lo responder consultas de qualquer natureza, como casamento, viagem, compra de imóveis, compra de casa, o que for. Irmãos, nós temos Jesus Cristo. Antes o povo precisava consultar os profetas para ter uma resposta de Deus. Nós já temos todas as respostas que nós precisamos através da Escritura, irmãos. Está tudo aqui. Jesus é o mediador. Nós só estamos aqui como seu porta-voz da sua palavra. Então, não adianta procurar, vou ligar para fulano, que fulano profetiza, faz cair fogo do céu, faz tanta coisa. Não vai resolver, irmãos. Fica neste caso falando sozinho, porque diz: não mandei, Jeremias 23, 21 fala: não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Não lhe falei a ele, todavia eles profetizaram. Tem coisa, irmãos, que Deus não mandou. Eu não consigo acreditar nessas profecias de chave de carro, chave de casa, profecia de casamento, profecia de não sei o que tá. Irmãos, cai fora disso daí. Eu tenho um episódio engraçado que isso aí aconteceu com um colega no Brasil. A gente dava, depois do fato, a gente dava risada quando a gente conversava com ele, sobre isso daí. E no começo ele ficava bravo, mas depois ele assumiu. Falou: eu fiz da carne mesmo. Gostava da menina. Ele tinha um colega meu, tinha uma namorada na época. Isso aí, irmãos, há 20 anos atrás. Acho que uns 20 anos atrás. Ele tinha uma namorada, mas os dois vinham brigando. Daí falou: vamos na casa do pastor fulano, para ele orar por nós. Daí foram na casa do pastor fulano orar. Daí que estavam os dois orando, daí esse meu colega simulou que Deus estava sendo usado por Deus e falou para a namorada: eis que te digo que aquele que está profetizando é aquele que eu tenho te preparado. Irmãos, até hoje quando eu lembro disso eu dou risada. Então ele falou, daí terminou sua oração, o pastor regalou o olho, eu acho que pensou: o que aconteceu aqui? Daí ele pegou e perguntou para a moça: e resta dúvida ainda? Agora é Deus que falou. Mas enfim, irmãos, isso são coisas que nós temos que tomar muito cuidado, porque até nas nossas atualidades ainda existem essas meninices. Ainda existem essas coisas. Não, porque olha, Deus falou para mim que você tem que casar com você tem que namorar não sei quem. Não, foge desse negócio. Foge disso daí. Deus vai preparar a pessoa para você, vai. Tenha certeza que Ele vai. Você vai sentir de Deus que é, e ela também. Não vai precisar nenhum profeta
falar isso, aquilo. E a mesma coisa acontece em questão de comprar um carro, comprar uma casa. Eu vou consultar para ver se é de Deus ou não é. Sabe, vou ligar para o pastor Lucas. Ô, pastor Lucas, estou querendo comprar uma casa, ora aí, o que Deus falou? Uma vez eu fui orar para minha irmã falou, estou com um problema assim, assim, assado com meu filho e tal. O senhor faz uma oração? Eu falei, ora, vamos orar, né? Pediu oração, a gente nunca nega, né, irmãos? Orei, daí terminei a oração, o irmão olhou e falou, e aí, pastor, o que Deus falou? Eu falei, falou nada. Eu falei, como? Mas o que a irmã estava esperando? Não, mas Deus não revelou nada para o pastor? Eu falei, irmã, nós oramos, tenha fé, acredita. Falou, está passando pelo problema? Acredita, nós oramos, nós pedimos para Deus dar uma direção, tocar no coração do seu filho. Agora tenha fé. Mas Deus não falou nada? Falou assim, eu liguei para um pastor, o pastor falou isso para mim essa semana. Eu falei, irmã, a senhora veio aqui para me consultar, esperando uma resposta. Eu falei, não tem. A resposta que eu tenho para a irmã é tenha fé. Tenha fé. Amém. Se limita aí, irmãos, porque eu não vou ficar ali dando uma palavra de conforto. Não, Deus vai tocar no coração dele essa semana, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Daí passa a semana, não acontece nada, o mentiroso sou eu. Mas, enfim, esse é o grande problema, irmãos, porque nós estamos num mundo que as pessoas estão sofrendo cada dia mais, circunstâncias familiares, circunstâncias de saúde, circunstâncias emocionais, e as pessoas querem palavra de conforto, não é? Elas querem uma palavra que traz uma alegria para o coração, que traz um conforto. Mas eu falo, a palavra de maior conforto que nós temos é Jesus, irmãos. Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso guia, é Ele que nos guarda, é Ele que nos livra, é Ele que vai nos dar vitória. Ele falou, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Daí ele fala mais ainda, no mundo vocês tereis aflições, mas ele fala, tende bom ânimo, eu venci o mundo e vocês vão vencer também. Amém. Então Jesus já deixou bem claro para mim e para você, olha, vocês vão sofrer nesse mundo, seja circunstâncias materiais, espirituais, emocionais, não importa, mas Jesus deixou bem claro, tende bom ânimo, tende bom ânimo. Então o segredo é ânimo, irmãos, ânimo. Esse é o maior segredo. Então, é fundamental que os obreiros ensinem a igreja acerca do uso correto dos dons, inclusive o dom de profecia. Os profetas exercem uma função ministerial determinada pelo Todo-Poderoso. Irmãos, a maior profecia que nós temos na nossa atualidade, deixa eu ficar de olho no horário aqui, que eu não quero... que nós temos na nossa atualidade é a palavra de Deus, irmãos. E eu gosto muito de ouvir os pastores que têm mais bagagem, né, pastor Lucas? Os mais antigos, porque você vê mais seriedade assim, nessas pessoas, na questão do ensino, do trato com a igreja. Uma vez eu vi um pastor que ele foi pregar numa igreja, ele falou que chegou lá, e começou, e pula daqui, profecia de lá, e não sei o que tem. Daí ele falou, daí deram a oportunidade para ele pregar, daí ele falou que já estava meio desanimado já. Ele falou, já aconteceu tudo nesse culto que eu não estou entendendo nada, né? E a hora que ele começou a pregar, daí que uma pessoa já começou a falar línguas estranhas, blá, 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 e levantou e começou a profetizar. Daí falou assim, irmão, fica quieto aí agora, vai. Agora a profecia principal vai ser falada aqui. Porque, irmãos, essa é a maior profecia. Amém. Essa é a maior profecia. E a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele é ordeiro. Ele não trabalha com desordem. Jamais, irmãos, olha, eu falo aqui e bato assim, e falo e reafirmo. Se você estiver no meio de uma pregação, uma pessoa ficar levantando, profetizar isso, aquilo, irmãos, não dá crédito. Aquele é o momento que o Espírito Santo está usando o pastor, o pregador, para trazer
a maior profecia de todas, que é a palavra de Deus, irmãos. Então, se começou a desordem na igreja, não faz sentido, porque o Espírito Santo é ordeiro. Obviamente, o Espírito Santo esperaria tudo acabar e depois levantaria um profeta para falar algo, se fosse da vontade de Deus. Sabe, então, Deus, ele age com ordem e decência dentro da igreja. Os dons espirituais, a gente não é dispensacionalista. Dispensacionalista é aquele que acredita que os dons aconteceram até ali em Atos dos Apóstolos. E depois daquele momento não aconteceu mais. Não, a gente não é desse. A gente acredita nos dons espirituais. Eu acredito no dom de profecia. Acredito nas línguas estranhas. Acredito no dom de maravilhas, no dom de cura. Acredito na interpretação de línguas. Coisa linda é você ver uma pessoa profetizando em línguas e outra pessoa interpretando. Coisas maravilhosas. Já presenciei muito isso. Acredito em tudo isso. Mas eu não acredito em desordem. Quando tem desordem, daí não é algo proveniente de Deus. Amém, meus queridos? Amém. Que Deus os abençoe.